E a tecnologia transformou a forma como compartilhamos momentos importantes, mas quando se trata de crianças, a exposição em redes sociais pode trazer sérios riscos, desde o uso indevido de imagens até a possibilidade de fraudes e contato com indivíduos mal intencionados. Os pais precisam estar atentos ao que publicam. Para falar sobre isso, eu recebo agora o advogado criminalista Carlos Dantas Filho. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker Oliveira e demais integrantes do jornal Brasil Hoje e da TV Pai Eterno, assim como aos nossos telespectadores. Doutor, Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. eu que agradeço, viu, pela presença, ainda mais para tratar desse assunto tão importante, e alertar quem tem criança em casa e está nos acompanhando agora. Muitos pais compartilham, fotos dos filhos na internet sem pensar nos perigos. O que pode acontecer quando essas imagens caem nas mãos erradas? Veja, Wilker, pais e mães gostam de postar seus filhos e não há nada de errado nisso, a não ser que em excesso, assim como a maior parte das nuances da vida. Mas observando a inocência das postagens, existem pessoas buscando material para distorcer, manipular, espalhar no submundo da pedofilia, por exemplo. Normalmente, além de utilizar as imagens e vídeos para satisfação de uma própria lascívia, essas pessoas mal intencionadas, elas costumam transmiti-las e armazená-las. Certo. E a gente costuma pensar que postar uma foto de uma criança é algo inocente, né? Mas que essa situação, na prática, pode trazer de prejuízo para a própria criança lá no futuro? Quais cuidados a gente tem que ter na hora de fazer isso? Como o senhor disse, né? Não tem nada de errado em compartilhar momentos em família, compartilhar ali uma imagem do filho. Mas quais cuidados a gente tem que tomar e como que isso pode se resultar num prejuízo depois? Wilker, é importante que os pais evitem postar conteúdo que possa gerar interação desse tipo de pessoa mal intencionada. Um exemplo, caso a criança esteja descendo de um escorregador, numa posição frontal, a roupa levanta um pouco naturalmente. Esse tipo de conteúdo deve ser cortado, ou ao menos ser colocado um borrão na frente. Infelizmente, após postada excluída, não há garantia sobre a circulação da foto na internet, que reforça a ideia de cautela que estamos pondo. Os pais também podem e devem evitar a utilização, por vezes inocente, de itens que possam incitar a sexualização infantil, por exemplo, pondo roupas inapropriadas nas crianças. Exatamente, todo cuidado é pouco também, né? Agora, recentemente, um relatório revelou que imagens de crianças brasileiras foram usadas para treinar inteligência artificial sem autorização. Como que isso pode acontecer? Quais são os riscos e qual que é o objetivo de algo assim? Wilker, sobre exatamente esse repositório Sistema Lion, vinculado ao relatório referido, ressalto que as crianças e adolescentes não deveriam ter que viver com medo de que suas fotos possam ser roubadas e usadas contra eles. Existem fotos analisadas que abrangem momentos íntimos. Nesse caso, considerando que as crianças e adolescentes sofreram invasão e foram vítimas de um invencionismo tecnológico. Então, reforça a ideia que pusemos inicialmente, no sentido de que haja uma cautela por parte dos pais ao evitarem a postagem de momentos íntimos de forma pública e prezem para que essas imagens sejam compartilhadas no círculo familiar mais próximo. Pensar também, né, se vai ser tão importante assim publicar uma imagem naquele momento, uma imagem que vai expor essa criança, vai expor o ambiente onde ela vive, porque além da questão da privacidade, existem também preocupações com a segurança, né? Como que os criminosos, eles podem usar essas informações para cometer fraudes ou mesmo ameaçar as crianças e as famílias? Veja só, Wilker, muitas vezes, com a colaboração inocente das postagens, os pais acabam por divulgar, por exemplo, a localização, por meio da exposição pública, de onde a criança está, podendo chegar a acontecer, pelas pessoas mal intencionadas, buscarem, junto às próprias crianças, a conquista de conteúdos íntimos, além da localização, podendo gerar uma ameaça, um sequestro ou até mesmo
uma extorsão. Certo. Os pais, muitas vezes, eles divulgam fotos de aniversários, escolas, locais que seus filhos frequentam. Como que isso pode facilitar a ação de pessoas mal intencionadas? Dizer onde a criança estuda, postar imagens ali que identificam o endereço, isso aí pode representar algum risco? Pode sim, Wilker, porque fazendo isso, a pessoa mal intencionada ela estará tendo acesso ao cotidiano da criança, ou seja, saberá onde encontrá-la e por qual meio, podendo chegar a atingir o pai ou a mãe, utilizando exatamente a criança que é inocente e que está dispondo, vamos dizer, numa situação de que ela dispõe de um meio tecnológico e acaba, numa inocência, se comunicando, para além das situações em que os próprios pais eles acabam por expor ou superexpor seus filhos. Tá. Um estudo revelou que conteúdos sensíveis envolvendo crianças são compartilhados em grupos criminosos na internet. Qual que é a gravidade desse problema e como que os pais podem evitar que as imagens dos filhos sejam usadas dessa forma? E como que a nossa justiça tem lidado com esse tipo de situação? Wilker, o ideal de começo, até fazendo uma sugestão aos pais, é como já frisei aqui, que exista a cautela no momento das postagens, para que as fotos não estejam circulando na internet. Porque, infelizmente, a partir do momento que é postada, a gente não tem a garantia de onde circulará e quem teve acesso, principalmente quando nós estamos tratando de perfis públicos na internet. Essas imagens, esses vídeos, eles podem ser utilizados de diversas formas por pessoas mal intencionadas. Há exemplo, por exemplo, de armazenamento e transmissão dessas imagens, o que se enquadraria como crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que envolve a questão da pornografia infantil ou pedofilia. E o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele já tem entendimento que, no caso desses crimes, não é necessário que exista, por exemplo, uma foto de nudez, mas tão somente uma foto que traga uma conotação, sexual em relação àquela criança que está sendo exposta. Além disso, nós temos a situação de que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância também é considerado crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo o responsável pela criança, desde que comprovada a sua participação, a sua vontade, o seu intento, o seu dolo, como se fala no direito criminal, podendo, então, ser punido o responsável em caso de comprovação de sua participação nesse intento criminoso. Tá certo. Todo cuidado é pouco, eu repito. Nesse ambiente digital, muitas pessoas têm coragem ali de cometer crimes nojentos, então fica aí a orientação para você que lida com crianças, seja pai, seja avô, seja avó, tome cuidado, proteja essas crianças, porque esse ambiente digital, no qual as crianças estão sendo inseridas cada vez mais cedo, como a gente falou agora há pouco com a Lohane, é muito perigoso para essas crianças que não têm muitas vezes ali a capacidade de entender, nem quando estão sendo vítimas de algum tipo de violência. Doutor, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Gratão, Wilker, um abraço a todos que fazem o Jornal Brasil Hoje e a TV Pai Eterno. Eu que agradeço. Tchau, tchau.